o assunto coronavírus está em pauta por aí, mas além do coronavírus, outras doenças que a gente já conhece de outros carnavais também, principalmente a dengue, né? A gente tem informações da dengue mais recentes. O Ministério da Saúde contabilizou 30.760 casos prováveis de dengue. Os dados são referentes ao período de 29 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro agora de 2020. Uma situação, por exemplo, no Paraná, é o segundo estado com mais registros, tem 8.400 casos. São Paulo registra 10.200 casos prováveis. A gente vai falar sobre a situação da saúde, do coronavírus, da dengue. A gente está agora em contato aqui na Band News FM com o secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira. Wanderson, bom dia. Eu queria começar pela dengue. O que está sendo feito pelo governo federal? Afinal de contas, é um problema que parece muito mais próximo, de novo, da população até do que o coronavírus. Wanderson. Bom dia, Barão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News. Obrigado pela oportunidade. Barão, a dengue é realmente um dos problemas mais importantes da saúde pública nacional. Ela vem se mantendo ao longo dos últimos anos e desde o ano passado nós passamos a ter a circulação do sorotipo dengue 2. O vírus da dengue, eles são 4 irmãos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Quando nós temos a introdução ou retorno da circulação de um desses vírus, nós podemos ter alteração no padrão epidemiológico. Esse é o primeiro ponto. Então, desde o ano passado, nós já vimos uma situação bastante importante, aumento significativo de casos, vindo aí de 2017, 2018, com a circulação atípica. A introdução do vírus 2 trouxe um volume, um número maior de casos graves para o território nacional. Nós enfrentamos no ano passado uma dificuldade extremamente importante com o abastecimento dos inseticidas, né, dos adulticidas, aquele que vai passar nas ruas, o fumacê, e esta situação foi regularizada. Então, estamos com insumos, ou seja, o larvicida, que mata o mosquito antes dele nascer, e o adulticida, que mata o mosquito já voando, estão regularizados. Adquirimos mais testes laboratoriais, estamos fazendo campanhas de orientação à população e fazendo ações junto às secretarias de saúde dos estados e municípios. Deixa eu corrigir aqui, eu falei Wanderson Oliveira, é W mesmo, mas é o Anderson que fala o nome do Anderson. Me perdoe, Wanderson, mas só para deixar claro, a gente sabe que, dependendo do ano, a consequência da dengue é maior ou menor, tem tipos diferentes. Esse ano, qual é a previsão do Ministério da Saúde? A previsão é que a circulação mais importante se dê com o subtipo 2, que é este que tem causado mais casos graves. Ele não circulava no Brasil desde 2008, começou a circular no ano passado. Então nós temos uma população, uma coorte que a gente fala, né, um conjunto enorme de pessoas sem imunidade a este novo vírus. Então teremos um volume de casos muito maior do que do ano passado. Uma situação, convenhamos, muito mais séria, muito mais grave, muito mais próxima até do que o coronavírus. Tem dados, por exemplo, do Paraná, desde julho já são 13 mortes, né, recentemente. Um negócio impressionante. Quais são os estados? Tem algum estado especial, alguma área, alguma região específica onde há um receio maior dos casos de dengue, ou o país inteiro está numa situação complicada, pode ficar numa situação ainda mais complicada? Olha, o vírus da dengue, ele praticamente não tem predileção para um estado ou outro no Brasil. Nós temos registro de casos de dengue em todo o território nacional. Mas, obviamente, os estados mais populosos, como Rio de Janeiro, São Paulo, no ano passado o Centro-Oeste foi muito importante. A região Sul nos preocupa, porque além da preocupação no Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul tem muito menos casos, mas também ficamos atentos à situação do Rio Grande do Sul. Esses estados têm também circulação do vírus da febre amarela. No Paraná, Santa Catarina e ali no Vale do Ribeira, em São Paulo, a gente vem ao longo dos últimos 2, 3 anos observando circulação do vírus da febre amarela, concomitantemente ao vírus da dengue
e tem o vírus da chikungunya e o vírus da zika. Então, quando nós temos a co-circulação de tantos vírus arboviroses, que a gente chama, esses que são doenças transmitidas por vetores, circulando simultaneamente, há uma maior preocupação. Neste caso, nós temos preocupação com o Rio de Janeiro, obviamente, pelo Carnaval, Bahia, Pernambuco, que tem concentrações, né, nesse momento aí, você tem uma concentração, um fluxo de pessoas muito grande entre os estados, entre regiões mais turísticas. Então, neste momento, a preocupação é principalmente para esses locais mais populosos. Bom, o secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Oliveira, conversando com a gente, citou aqui o subtipo 2 da dengue, que não circulava desde 2008. Claro, um grande contingente sem o contato, né, com esse subtipo. E eu pergunto, secretário, por que ele é mais perigoso, quais são os sintomas e se a taxa de mortalidade pode ser maior? Bom, ele acaba se tornando mais preocupante devido à circulação anterior de outros subtipos do vírus da dengue, né? Então, quando eu tive um subtipo circulando previamente, e quando eu passo a ter um novo subtipo, eu acabo tendo uma maior predileção para o desenvolvimento de casos graves e óbito decorrentes dessa infecção, ou seja, o organismo ele reage de uma forma mais forte, de uma forma mais intensa. Por isso é fundamental que nós tenhamos as unidades de saúde preparadas, porque na maioria dos casos, esses óbitos podem ser evitados com um procedimento simples que é a hidratação. Então, as unidades podem ter lá um equipe de soro, uma cadeira e fazer esse procedimento com a maior brevidade possível. Então, é fundamental que as unidades façam uma revisão das suas estruturas, das suas estratégias de atendimento. A sintomatologia, ela é muito similar aos demais subtipos, mas o que acontece é essa situação prévia. Como nós não temos uma base, as pessoas não sabem, olha, eu já tive dengue 1, eu já tive dengue 3, eu já tive dengue 4, os profissionais eles têm que trabalhar com aquela informação que ele dispõe ali no momento a partir do relato do paciente. Então, pode ser um caso que teve o primeiro contato com aquele subtipo, ou pode ser uma pessoa que já teve o vírus anteriormente e pegou esse novo subtipo. O vírus da dengue, ele vai criando proteção, memória de proteção para o vírus, um subtipo específico. Então, se eu tive o dengue 1, eu não vou ter novamente. Se eu tive o dengue 2, eu não vou ter novamente. Então, as características são as mesmas. Dor nos corpos, dor atrás dos olhos, nas articulações, febre, mal-estar. Os sintomas são aqueles inespecíficos e que muitas doenças apresentam similaridade. A gente está conversando aqui com o Anderson Oliveira, secretário nacional de Vigilância e Saúde no Ministério da Saúde. A gente está falando bastante da dengue, porque a dengue não está tanto no holofote depois que as notícias começaram a chegar da China falando sobre o coronavírus. Apesar do que no Brasil já são 30.700 casos de dengue apenas esse comecinho de ano, a gente está no dia 12 de fevereiro, né? A gente está computando dados praticamente do final de dezembro, dia 29 de dezembro até 18 de janeiro, ou seja, é bem possível que esse número seja maior hoje. E na comparação com o coronavírus, a gente não tem nenhum caso confirmado ainda aqui no território nacional. Mas ainda assim, Anderson, tem muita gente preocupada com essa doença, que ganhou alarde, claro, uma doença nova, diferente. As pessoas que estão preocupadas aqui no Brasil, a possibilidade de o Brasil ter um primeiro caso, um segundo caso, e a partir daí ter algum problema mais grave, uma epidemia, é real nesse momento? Há alguma preocupação específica do Ministério da Saúde com o coronavírus para, por exemplo, justificar agora no Carnaval, quando há uma aglomeração maior de pessoas? Enfim, qual é o cenário do coronavírus neste momento e a perspectiva ainda para esse ano? Bom, primeiro agradecer, Barão, pela abordagem que vocês fizeram, destacando um problema nacional muito mais sério na atualidade do que o próprio coronavírus, que é o vírus da dengue e as arboviroses. Sobre o coronavírus, a gente vem fazendo um trabalho desde o dia 3 de janeiro
para entender o que estava acontecendo na China, buscando informações e acumulando conhecimento. No entanto, esse vírus só foi identificado e descrito no dia 9 de janeiro. Então, nós estamos falando de um vírus que tem pouco mais de um mês que a comunidade internacional conhece as suas características. No entanto, essas características estão sendo descritas, estão sendo caracterizadas. Nós temos possibilidade de termos o vírus no Brasil? Sim, existe e a possibilidade é grande. O Brasil não é uma ilha. Nós temos circulação e trânsito internacional de pessoas, bens e mercadorias. E não vamos fazer nenhuma restrição. Esse vírus tem se demonstrado muito menos... ele está se espalhando muito menos fora da região, da província de Hubei, até mesmo dentro da China. Então, as características clínicas e epidemiológicas dentro da província de Hubei, onde a capital é Wuhan, ela é diferente em relação às demais províncias da China. E quando a gente olha para os demais países, também ela é muito diferenciada. Nós não observamos, até o momento, nos países que já se confirmaram casos de transmissão sustentada, ampliada, como no cenário da China. Mas, como eu disse, nós estamos ainda conhecendo o perfil desse vírus. As medidas adotadas pelo governo chinês, elas são muito duras. Eles fizeram quarentena para você ter ideia, segundo a embaixada chinesa, houve uma redução do fluxo interno de pessoas da ordem de 85%. Isto, obviamente, vai ter um impacto importante até mesmo na economia, no trânsito de pessoas. E este processo, ele vai voltar ao seu estágio original. Eles estão fazendo todo o possível para evitar que esse vírus se espalhe. O que nós estamos observando dessa instabilidade, da redução ou um alastramento em um índice muito menor do que observado, possivelmente é decorrente de todas essas medidas que tanto a China como todos os demais países, como o Brasil, estão fazendo. Então, possibilidade existe, sim. E o Carnaval? Olha, o Carnaval, ele coincide todos os anos com o período do Ano Novo chinês. As pessoas não têm interesse, não é tradição dos chineses em volume virem para cá para o Carnaval. O Carnaval ele é uma festa importantíssima, uma festa mundial, todo mundo se interessa, mas ela é principalmente da cultura nacional, de fluxo migratório interno, a grande e maciça maioria. Então, a probabilidade, ela existe? Sim, ela existe, mas é pequena, é muito pequena. O que nós estamos orientando é que as pessoas, mesmo no Carnaval, se valham das medidas de prevenção, de etiqueta social, lavar as mãos com frequência, não compartilhar objetos, cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Se estiver doente, não ir para locais de aglomeração, né, evitar ir para esses locais de aglomeração, se recolher em casa, mas principalmente Carnaval é evitar o abuso do álcool, né, curtir o Carnaval com tranquilidade e usar preservativo caso tenha relações sexuais. Então, as medidas de prevenção, elas são muito mais amplas, né? Uhum. Cuidado com o trânsito, usar preservativo, usar camisinha, né? Curtir o Carnaval com tranquilidade. O coronavírus para o Carnaval não é preocupação. Nossa preocupação é que a gente tenha um Carnaval com menos violência, com mais felicidade, porque é um momento da exaltação da cultura brasileira. Excelente essa abordagem, né? Excelente. Etiqueta social é muito bom, né? Lavar a mão, tomar banho, né? Escovar os dentes, etiqueta social. Não espirrar e tossir em cima dos outros, né? É um cuidado básico, né? Que você aprende ou deveria aprender em casa. Fala, Carlinha. Exato. Eu ia perguntar para o secretário o seguinte, eu ouvi uma entrevista do senhor comparando, de certa forma, né, o que acontece com o coronavírus com o que aconteceu com o Zika vírus, né, aqui no Brasil há algum tempo. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, naquela época não se conhecia muito do Zika vírus e, em consequência dele, tivemos aquela situação gravíssima da microcefalia, né? Crianças nascendo com microcefalia e foi só
em seguida que se fez essa relação com o vírus. No caso dos vírus respiratórios, é possível que haja algum tipo de efeito tão grave quanto esse da microcefalia relacionado ao Zika vírus? Ou os vírus respiratórios eles não teriam consequências tão importantes assim? Bom, se tratando de vírus, as mutações são imprevisíveis, né? O vírus, ele busca se reproduzir melhor e perpetuar a espécie. Ele não quer matar o hospedeiro, ele quer continuar reproduzindo. Então, essas adaptações, elas acontecem constantemente. Algumas são mutações de grande porte, que a gente chama dos drifts e os shifts, ou seja, mutações maiores e menores, e que causam episodicamente, de períodos em períodos, de tempo em tempo, maior transmissibilidade, magnitude maior. É possível? Nada na medicina é certeiro, é exato. Nós não observamos nenhuma alteração significativa do padrão deste vírus atual com os antigos coronavírus. É importante destacar que os vírus, coronavírus quer dizer o seguinte, é um vírus que parece com uma coroa. Por quê? Quando eu olho no microscópio, ele tem uma borda que parece uma coroa. Esses vírus foram descritos pela primeira vez na década de 30, no final da década de 30. Só que em 1960 os pesquisadores passaram a denominá-lo coronavírus. Por anos a fio, ele permaneceu sem grande importância para a saúde pública. Somente no final de 2002, início de 2003, lá na mesma região próxima, em Guangdong, ali bem pertinho de Hubei, começou um surto de SARS, que era síndrome respiratória aguda grave, que era por coronavírus também. Esse surto foi o primeiro surto de corona que passou a ter importância para a saúde pública. Nós tivemos naquela época cerca de 8 mil casos e 800 óbitos. Depois nós tivemos um outro surto, que foi no Oriente Médio, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, com um outro coronavírus, que a gente chama síndrome do coronavírus do Oriente Médio. Esses foram os dois episódios mais importantes do coronavírus do ponto de vista de saúde pública até o momento. Nesses dois episódios, o início dos sintomas se dava a partir, a transmissão só se dava a partir do início dos sintomas. Uma questão que nós estamos investigando, mas não está muito certa, é que parece que neste vírus pode ocorrer a transmissão mesmo antes de aparecer os primeiros sinais e sintomas. Essa é uma das principais características que chamou a atenção da comunidade internacional, porque quando eu tenho um vírus que pode transmitir mesmo antes de aparecer os sinais e sintomas, no caso do sarampo, por exemplo, eu posso começar a transmitir o sarampo em média com 12 dias antes de iniciar os sintomas. Então tem algumas doenças que já fazem isso. O sarampo pode transmitir uma pessoa para 18. Sim. Este vírus, até agora, a gente tem observado que varia ali de 1,5 a 3 pessoas. É muito menos transmissível do que o sarampo. Ele vai permanecer dessa maneira durante todo esse período? Não sabemos. Aí temos que dar um tempo para entender os dados da China, e o paralelo que eu fiz com a Zika é que naquele momento da Zika eu estava trabalhando no Ministério, eu sou servidor federal do Ministério da Saúde, eu estava trabalhando naquele momento e nós estávamos vivendo o que a China está vivendo agora. Muitos não queriam vir para o Brasil, teve aquela discussão, vai ter Olimpíada, não vai ter Olimpíada por causa da Zika. Sim, verdade. Então a gente tem chamado a atenção para a gente ter muito cuidado para não discriminar os chineses que estão passando por um período muito crítico. Claro. Então é um cuidado de civilidade que a gente está pedindo a todas as pessoas. Eu quero agradecer a entrevista do secretário nacional de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Oliveira, conversando com a gente tanto sobre a dengue, que é um assunto que já deveria estar em discussão dentro de casa. A preocupação é muito próximo da residência, com o seu vizinho, a autonomia de voo do mosquito não é muito longa, então cuidado mesmo perto de onde você mora. E também do coronavírus, que acabou sendo o assunto de destaque nas últimas semanas, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, mas ainda esclarecendo que se trata de um problema que a gente pode ter lá na frente, mas que hoje não há nenhum caso confirmado aqui no país. O Anderson, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito
obrigado, Barão, Carla, Felipe, sou fã de vocês me acompanham todo dia no Muito rádio, obrigado. no trabalho. Muito obrigado. Abraço. Um abração. Máximo, um abraço, Obrigado. secretário. Até mais. E prometo Obrigado. nunca mais errar o teu nome, tá? Não é Wanderson, é o Anderson, apesar do O W. ministro me chama de Wanderson sempre. Eu imagino. Um abraço, secretário. Até a próxima. Caminho, abraço, tudo de secretário. bom. Obrigado. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau.